que são lançadas à população, eventualmente nem sequer aos deputados da Assembleia da República, mas são mensagens para dentro do seu próprio partido político, para dentro da Comissão Política, se é possível nestas circunstâncias vivermos, se é possível resolver o problema da paz e do diálogo, permanecendo determinadas circunstâncias. E, infelizmente, é ponto assente que ao longo destes 11 meses, Nyusi não foi capaz de dar a volta por cima no diálogo com Dhlakama, diálogo esse que parecia no princípio do ano e depois das primeiras 2 rondas muito promissor, inclusivamente encontrou um grande acolhimento e confiança da outra parte. Confiança essa que está completamente, é um capital que foi completamente desbaratado. Um segundo aspecto tem a ver com questões de natureza económica. Não basta escalpelizar os assuntos, lançar os assuntos como um balanço. É preciso também tentar perceber o que é que está por detrás de determinada conjuntura e como é que vamos resolver, nomeadamente cooperação internacional. O Presidente fala dos países que abandonaram o OGE, de quanto é que isto representa em milhões, mas não disse, eventualmente, que uma parte deste problema está com a herança do governo anterior. Foi Moçambique que hostilizou a cooperação internacional, foi Moçambique que fez mau uso dos fundos externos e, num determinado momento, havia uma mobilização maioritária da cooperação internacional para que os fundos fossem canalizados ao Orçamento Geral do Estado, exatamente para possibilitar aquilo que é uma palavra muito cara na cooperação internacional, que é colocar o condutor no assento de condutor e fazer com que o condutor da locomotiva, do autocarro, conduza de facto os destinos do país, dando fundos para o orçamento e retirando esses fundos a projetos específicos. Voltamos a andar para trás, uma questão que mostra a desconfiança dos doadores em relação a Moçambique. Voltamos aos projetos em detrimento do Orçamento Geral do Estado. Mesmo a questão dos atrasos. Esses atrasos não correspondem apenas a dificuldades económicas que são verdadeiras nesses mesmos países em relação a Moçambique. São, de algum modo... São pouco substanciais. Sim, são uma penalização. São uma penalização em relação ao país pela forma como prossegue os objetivos da cooperação internacional. Um dos casos paradigmáticos e que se fala muito pouco, a Millennium Challenge Account, portanto, um fundo criado nos Estados Unidos, num primeiro programa implementado em Moçambique, deu ao país, sem retorno, 500 milhões de dólares. Estava tudo encaminhado para que a segunda tranche viesse depois daquelas avaliações que são sempre necessárias fazer. Esse programa está, de algum modo, comprometido por causa daquilo que nós conhecemos do que aconteceu. Os americanos já disseram que não vão dar. Eu já percebi. Há o passado, que esta herança que Filipe Nyusi tem, percebe-se também a forma como gera este passado, porque nós estamos a falar de um outro partido que está no governo. E, portanto, mesmo quando o Presidente veio dizer que estava a governar com menos divisas do que qualquer outro governo quando ele entrou, percebia-se o alcance da mensagem, mas estas mensagens politicamente têm de ser passadas assim. Ou seja, o objetivo não é propriamente pôr alguém ali o culpado. Mas há toda uma conjuntura. O Fernando aqui relatou que se junta o orçamento tardiamente aprovado, um processo eleitoral que se arrastou no anúncio dos resultados até bem tarde, cheias, a crise económica. Há um conjunto de elementos, e depois o facto de só ter 11 meses, é um conjunto de elementos que propicia que o Presidente estivesse ali, digamos, numa posição, vamos lá, de algum resguardo, ou seja, de justificativas a partir que tinha para este informe. O que lhe dava a responsabilidade de não tanto enumerar o que fez no passado, mas, sobretudo, mais do que o passado, apontar ao futuro. A pergunta que eu fazia era: vocês sentem que conseguiu passar esta mensagem num ano, sobretudo de 2016, em que nós vamos
em que há muito mais incertezas do que certezas. Nós estamos a terminar esta parte de 2015, 2016, não há clareza do que é que vai acontecer efetivamente. E está toda a gente preocupada em saber. E quando o Presidente vai apresentar o seu o Estado da Nação, mais do que ouvirmos que é bom, não é bom, enfim, depois fica-se muitas vezes naquela acusação que víamos quando o Presidente Guebuza ia para o Parlamento, é sobretudo a mensagem que ele deixa para nós todos nós como cidadãos, de que, uau, o futuro que nos espera é este, é aquele, enfim. Eu perguntava, o Presidente, começo pelo Fernando, sente que passou esta mensagem suficientemente, os moçambicanos saem deste informe com mais certezas sobre o que é que vai acontecer proximamente? Não me parece que essa mensagem tenha sido muito clara. Aquilo que ressalta da mensagem é a franqueza do abordar da situação. O que vem a seguir, o dia seguinte, não está tão claro. Portanto, é necessário o Presidente concretizar ou complementarizar com algumas medidas aquilo que disse no Parlamento, no sentido de dar e transmitir essa esperança aos moçambicanos. Por exemplo, governação, equipa do Executivo. Neste momento, 11 meses depois, é claro que esta é uma equipa fragmentada, que não trabalha à mesma velocidade, com várias sensibilidades e claramente o Presidente, que é o chefe do Governo, vai ter que mexer nesta equipa. Ao mexer nesta equipa e se mexer corretamente, isto transmite à população uma mensagem muito clara dessa tal insatisfação. Não estamos satisfeitos com os nossos resultados, não do corte de cabeças, do rolar de cabeças pelo sentimento mesquinho que é preciso abater meia dúzia de pessoas para dar sangue e circo ao povo. Não é esse o ponto, mas dizer, estou atento a alguns nós de estrangulamento na minha governação, estou atento à velocidade dos vários desempenhos no meu Executivo, e isto que eu estou a fazer é para corrigir estes desempenhos, é para dar outro fulgor ao desempenho do Governo. E isso sim mostra que o Presidente está preocupado e traduz essa insatisfação em atos concretos. Já me coloco a mesma questão. Acho que as pessoas terão saído com mais certezas neste ambiente de incerteza que nós vivemos, até para o Presidente ficar satisfeito, uma vez que ele não está satisfeito. O discurso, basicamente, é aquilo que eu disse. Eu acho que ele foi mais eficaz em termos de criar alguma empatia com o chefe de Estado. E, portanto, foi efetivo sob o ponto de vista comunicativo. Ou seja, neste momento, as pessoas têm uma impressão de que nós temos um chefe de Estado com boa vontade de resolver as questões mais críticas que nós temos neste momento. Mas, como o Lima bem diz, isso não basta. O ponto é que, quando nós retiramos esta parte e o indulto, o que nós vemos, de fato, é um informe que se assemelha a outros. Portanto, o informe é essencialmente descritivo, que não nos deixa clareza sobre onde nós estamos e não retoma, pelo menos de forma explícita, as questões de força do discurso de posse do nosso chefe de Estado. Eu, particularmente, não estava à espera que em 11 meses o chefe de Estado viesse nos dizer que a nossa taxa de pobreza está mais baixa. É impossível isso. Mas que, pelo menos, ele nos desse a sensação do movimento que está, neste momento, a existir, no sentido de a implementação daquilo que é a visão que ele expressou em termos de governação nos próximos 5 anos. E isto acho que não está muito claro. E se nós formos mais ousados e formos ver, mesmo dentro deste informe, os números que o chefe de Estado apresenta em relação àquilo que foi feito e que diz que nos enche de orgulho, se nós formos a projetar naquelas ações que foram feitas, tendo em conta as metas dos 5 anos, eu tenho certeza que algumas delas podemos ver que
neste mandato, nos próximos 4 anos que faltam, precisar-se-á correr muito mais para que se possa alcançar aquilo que são as metas existentes. É claro que todos aqueles desafios que o chefe de Estado indicou vão influenciar na forma como algumas das metas que estão no plano de 5 anos vão ser ou não alcançadas. Mas o ponto é que nós precisamos, como disse o Lima, alguma visão clara de o que é que vai ser feito daqui em diante. Acha que isto não ficou claro? O que nós vimos é uma certa angústia do chefe de Estado, quando ele diz, é assim como nós vamos viver. Então, mas aqui eu penso que o momento crítico, quando o chefe de Estado diz que é o momento crítico em termos de decisões políticas e económicas, isto deve ser a senha, o PIN, para uma ação efetiva. Ou seja, dizer que agora as linhas de força nos 4 anos que faltam, para que nós ainda estejamos alinhados em relação àquilo que são as metas, aquilo que é a nossa visão para os próximos 5 anos, são estas e aquelas ações. Então, este elemento não falta e fico preocupado que, faltando, o chefe de Estado fica um pouco inebriado com esses elogios de que foi um bom informe, é humilde, mas a questão não é esta. No fim, há um mandato eleitoral que o chefe de Estado tem e tem questões críticas, dentre os quais a paz, e que o chefe de Estado não se deixe distrair por alguns elogios que possa ter de que ele fez uma inovação em termos da forma como fez o informe de Estado da Nação. Ou seja, 2 desafios o Presidente tem em cima da mesa, pelo menos no imediato, a questão político-militar, a crise político-militar e a crise económica, que são, digamos, dentre as várias preocupações, 2 das preocupações mais importantes nesta altura, penso, para os moçambicanos. Já falámos sobretudo aqui da questão económica. A questão da paz, vamos lá olhar para ela. O Presidente, quando tomou posse, recordo-me muito bem das suas palavras, ele disse que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para que nenhum moçambicano continuasse a matar o outro, para que os moçambicanos vivessem em paz e que, se necessário, ele ajoelhar-se para que a paz viesse. Neste informe, o Presidente diz que está disponível para encontrar-se com Afonso Dhlakama. Depois há uma série de perguntas retóricas que ele coloca, nomeadamente, será que é tão difícil optar pelo bom senso e unirmos-nos no propósito comum de construirmos uma nação que seja a casa de todos os moçambicanos? Vamos manter conturbações que arruinam o presente e comprometem o nosso futuro comum? Ou será que existem 2 futuros diferentes para os moçambicanos que, por qualquer razão, têm pontos de vista diferentes? Implicitamente percebe-se que está aqui a questão da paz a ser levantada. Na sua opinião, que mensagem quis transmitir o Presidente com estas interrogações e como é que... E acha que a questão da paz, ligando ao seu discurso inaugural, ela teve uma sequência neste primeiro informe, não? Como eu antes disse, eu acho que as linhas de força em termos de inovação está no que diz no início, em termos de humildade do Estado em si, etc. Algumas, como disse, é um meia-culpa excessivo. Acho que ele não tinha que alcançar esta fase resultados. E a outra é aí, é neste questionamento. Acho que este é o elemento estruturante deste discurso. Portanto, é aí onde nós vemos um chefe de Estado que, com uma certa angústia, dá a entender que parece que não controla as variáveis ou os elementos que podem fazer com que se alcance a paz. E também não se pode estar à espera que ele tenha controle de tudo. Mas, no essencial, das 2 grandes crises que tem em mãos, esta é aquela onde terá mais controle do que, por exemplo, a questão da crise econômico-financeira. Olha, ele terá mais controle dependendo da capacidade que ele vai ter de
de conseguir mobilizar tanto as pessoas do seu partido como as de fora para aquilo que ele tem na sua visão sobre a paz. O meu sentimento neste momento é que a maior oposição que o chefe de Estado tem em relação a este assunto de paz está sobretudo no seu partido, do que fora dele. Por quê? Porque nós fomos vendo este ano que de todas as vezes que o chefe de Estado veio com alguma inovação ou alguma abertura, aconteceu um fato paralelo que parecia que não estava sob seu controle. Por exemplo, no início, quando ele teve encontro com o Dhlakama, depois viu-se a comissão política a fazer uma campanha a desmoralizar qualquer perspectiva de que uma proposta legislativa da Renamo fosse aceita. Este é o ponto. E depois disso tivemos o tal episódio da tal terceira força, né? Que não sabe muito bem de onde vem e ninguém diz que é sua. Então, parece-me aqui que o chefe de Estado precisa, acima de tudo, conseguir convencer a sua base nuclear de apoio, portanto, o Partido Frelimo, os de dentro, que há uma visão sobre a paz que nós temos e deve ser em torno desta visão, com ou sem concessões ou com sacrifícios, que nós devemos tentar implementar. Isso, claro, sem dizer que isto implica aceitar todas as reivindicações da Renamo, mas que pelo menos haja um alinhamento entre a visão do presidente e a visão do seu partido. E creio que isto aqui é o que falta, e este elemento seria exatamente o sinal, ou melhor, o indicador da força do presidente Nyusi como líder. Fernando, queria ouvir a tua opinião antes de irmos para o intervalo sobre esta ideia da paz. Já tinhas começado a enunciar dentro desta direção. Acha que o Presidente deixou as linhas com que se vai cozer relativamente à questão da paz nos próximos tempos? De algum modo deixou. Mas isso não basta. E, como diz o Zé Jaime, é preciso encontrar esses caminhos. E esses caminhos podem, de algum modo, ser encontrados da forma como, logo no princípio do ano, Nyusi enfrentou a sua primeira crise, nomeadamente no seio do seu próprio partido, na questão da presidência do partido. Se estamos recordados, até ao último momento era tudo pacífico, haveria uma direção bicéfala e foi necessário reunir forças, reunir consensos para que esse desfecho não acontecesse nessa reunião histórica. Então, eu acho que está na hora do presidente Nyusi, mais uma vez, contar as suas espingardas e ver o potencial e o manancial que tem para que consiga estabelecer no seu próprio partido uma plataforma para se avançar no diálogo e na paz. E a questão é a seguinte: houve muitos esforços dentro das estruturas de topo do partido e fora dessas estruturas, nomeadamente dos setores históricos do partido, que se aliaram a Nyusi para conseguir que ele fosse eleito o presidente do partido. Esses mesmos esforços têm que ser feitos indo buscar todas as sensibilidades históricas para eventualmente se encontrar essa plataforma de paz e de diálogo. Uma das saídas pode ser uma visão estruturante sobre a descentralização do país, onde aparentemente a Renamo tem alguns sentimentos daquilo que deve ser feito. E esta questão da descentralização colhe muitos apoios dentro da Frelimo. Pode ser por aqui que se busquem esses apoios. Agora, estarmos encalhados neste diz-se que diz-se, molha que não molha, não vamos a nenhum lado. E para já não existe confiança na outra parte para que esse diálogo venha a existir a breve trecho.
Fernando, eu peço para assegurar o raciocínio, vamos retomar de alguma maneira este assunto, vamos ao intervalo, porque a seguir vamos falar da reaparição de Afonso Dhlakama, mais uma da sua parte incerta, bom, não tão incerta desta vez, ele próprio disse que está em Santo Gira, vamos ver se é de facto lá onde ele se encontra. Vamos analisar então esta reaparição de Afonso Dhlakama na segunda parte deste ponto de vista. Não sai daí, até já. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Vamos olhar para, no mesmo dia em que, para a reaparição de Afonso Dhlakama, no mesmo dia em que o Presidente da República apresentava o seu informe sobre o Estado da Nação, Afonso Dhlakama, 2 horas depois, praticamente, convocou a imprensa e os seus quadros para uma espécie do seu informe sobre o Estado Geral da Nação. Fernando, começo por ti. Como é que vê esta aparição de Afonso Dhlakama, que de alguma maneira não foi ingênua, quis dividir ali as atenções mediáticas com o Presidente da República? Não, quis e conseguiu dividir, portanto, do ponto de vista comunicação e marketing, os objetivos foram atingidos a 100%. Sobre a profundidade da comunicação, bem, aqui também temos problemas. Esta foi, quer-me parecer, uma intervenção muito de improviso, muito emocional. Ressalta este sentimento de Dhlakama magoado, humilhado por aquilo que aconteceu, na Beira, e isto leva mais uma vez à colação aquilo que ele disse na Gorongosa, menos de 24 horas antes do cerco à sua casa na Beira, quando disse: eu quero ir a Maputo assinar tudo que houver para assinar com o Presidente Nyusi. Eu acho, e já aqui o dissemos, que se perdeu uma oportunidade dourada nessa altura de se avançar para um acordo com Dhlakama, ao invés de se optar por esta opção musculada, que foi a opção que triunfou até algumas semanas atrás. Como um destes vários mediadores informais que se têm esforçado por aproximar Nyusi e Dhlakama nos últimos meses, me dizia o mês passado, não é da parte de Nyusi que estão as maiores dificuldades em que haja um encontro. As maiores dificuldades estão da parte de Dhlakama, da parte da RENAM, e essa intervenção de Dhlakama no mesmo dia
claramente deixa transparecer isso. Há uma grande desconfiança, há uma grande frieza em relação àquilo que possa vir a acontecer, inclusivamente por causa do que aqui já dissemos antes. Como é que interpreta a Cama também sabe... Esse discurso também de alguma força por parte Eu, no mesmo dia no Parlamento, entrevistei o secretário-geral da ARNAM, o Sr. Manuel Bissopo, e perguntei-lhe se haveria encontros nos bastidores para que se restabelecesse a paz. Ele disse que rigorosamente nenhum, e portanto estamos na estaca zero. Bom, parte do princípio que ele está a dizer a verdade. Nestes diálogos, o segredo é a alma do negócio, mas já se é verdade, portanto, que não há nenhuma movimentação. Se uma mesma pessoa contacta as duas partes e fala com as duas partes sobre o mesmo assunto, isto significa que há contactos. E, nesse sentido, há contactos. Agora, se esses contactos são conducentes a uma agenda estruturada do encontro, acho que não. Diríamos que todos os encontros e todas as iniciativas que têm acontecido é neste sentido prospectivo, exploratório para um encontro. E as pessoas, as organizações que têm ensaiado estas iniciativas encontram uma grande dificuldade em encontrar receptividade da parte de Afonso Dhlakama, exatamente pela desconfiança, pelo aparecimento em cena da terceira força e também pelas interrogações, como ele diz, quem é que governa na Frelimo? É o Nyusi ou são os outros que não deixam o Nyusi negociar? E esta questão também tem que estar muito claro para a RENAM. Se eu falar com esta pessoa, o que é que vai acontecer a seguir? Vamos avançar numa nova página da paz no país ou estou a fazer um encontro que depois vai ser desmentido e não vai ser assim? Como ele disse, e acho que disse muito claramente, com quase que parecia alguma ingenuidade política, fomos convencidos a ir ao Parlamento a apresentar uma proposta. Apresentámos a primeira proposta, apresentámos a segunda proposta e fomos sempre humilhados nas propostas que nós estamos a apresentar. Então, há uma situação como é que se diz, de estrada, sem dois sentidos, em que a RENAM, de algum modo, se sente que está a ser encurralada e em que não há a saída. E a intervenção de Dhlakama, acho que foi quarta-feira, quarta-feira, é muito nesse sentido. Estamos numa pequena estrada de sentido único e não sabemos como é que vamos sair daqui. Muito bem, Zé, queria ouvir a tua opinião sobre esta nova reaparição de Afonso Dhlakama e o impacto que isto vai ter ou não vai ter no diálogo político, evidentemente porque o Afonso Dhlakama reapareceu mais musculado com aquelas ameaças que tinha feito no período a seguir às eleições. Agora promete ocupar as 6 províncias, deu o prazo até março. Pronto, sendo que Afonso Dhlakama já deu muitos prazos. O que é que vale desta vez o que ele disse? Este reaparecimento acontece no momento em que estamos mal servidos em termos de mediação, pelo menos a nível nacional, porque é um momento em que a mediação nacional está descredibilizada com mérito ou não, e penso que o presidente da RENAMO, ao colocar as coisas nos termos em que ele o faz, estamos a caminhar para uma solução muito crítica, sob o ponto de vista de solução deste problema. Por que eu digo isso? É que a partir do momento em que a RENAMO não tem opções, esgota-se, como diz o senhor Dhlakama, a opção legislativa, só lhe resta a opção da força. E a opção da força, claramente, há de ser uma via sem
retorno. Ou seja, não estou a imaginar uma situação, caso ocorra até março, né, como ele diz, não estou a ver uma situação em que Arnamo tome o poder pela força e o Estado vai apenas assistir isto. Isto não vai acontecer e também não teria como acontecer, porque, quer dizer, independentemente de de todo o mérito que Arnamo possa ter, o fato é que numa situação de confronto como esta, em que Arnamo de fato avança em termos de assumir o poder nas províncias em que ela ganhou, isto em si já significa em si confronto armado, não há como, porque não há nenhuma outra via. Agora, ele não tem essa capacidade de pela via armada. Isto eu não sei, eu não sei. Então, isto coloca a bola de volta ao nosso chefe de Estado em relação. Por quê? Porque, sem dúvida, ele tem mais responsabilidades, entanto que um órgão de Estado. Porque uma coisa é, se Arnamo de fato tomar o poder como ela diz, é responsabilidade do Estado, independente das circunstâncias em que isso está, defender as instituições do Estado. Porque não fazê-lo seria o fim deste Estado. É um ponto. Este aqui é um ponto. Então, por causa disto e do que isto significa, sob o ponto de vista do processo de paz, daí que eu digo que cabe ao chefe de Estado, pela sua responsabilidade institucional como órgão do Estado, portanto, ver como é que se sai desta crise. Ele já disse que está disponível para encontrar-se com Sim, Afonso mas Pagano. só que a questão, Jeremias, o Presidente sempre disse isso, mas só que sempre apareceu algum obstáculo aí no meio. Aí no meio. E como nós dissemos, em termos de diálogo entre as partes e em termos de continuidade deste diálogo cara a cara para sair a um resultado final, eu ainda acho que o Presidente, porque é um órgão do Estado, tem uma responsabilidade acrescida. Ele tem que tomar iniciativa. Porque nós não podemos confundir a responsabilidade da Renamo como uma força política, por mais importância que ela tenha, em termos do Estado. Okay? Então, cabe a quem governa este Estado, a quem gere este Estado, portanto, a responsabilidade de resolver os problemas, por mais críticos que eles sejam, principalmente quando nos levam a uma situação em que sabemos claramente que vai ser a péssima para nós todos. Agora, como isto há de ser feito, como nós dissemos antes, não está ainda claro, mas, repito, penso que a bola está do lado do chefe de Estado em termos de inteligência, criatividade e liderança sobre como é que a gente sai desta crise. Muito bem, vamos avançar para outro assunto que elegemos, que é olhar para o relatório do Índice de Desenvolvimento Humano, que é um relatório que é anualmente publicado pelo PNUD, uma organização das Nações Unidas. Este ano foi publicado, Moçambique continua a aparecer nas posições de cauda deste ranking. Este é um índice que pretende essencialmente uma aproximação para a avaliação da qualidade de vida dos cidadãos em todos os países onde a informação, portanto, pode ser recolhida. Inclui, portanto, para além das questões económicas, do PIB, a educação, a saúde, a qualidade, portanto, indicadores de qualidade de vida, como educação, saúde, esperança de vida ao nascer. Fernando, queria ouvir, quando sai este relatório, causa sempre algum desconforto, porque ele está um pouco em contramão. Muito desconforto. Bem, uma das coisas positivas é que até agora não vi nenhum governante vir a palco desqualificar este relatório, como aconteceu num passado recente. Mas, dito isto, há muitos moçambicanos, e eu próprio, se não tentasse compreender melhor o que é que se passa com as nossas cidades cheias de carros do último modelo e todos os arranha-céus
que estão a ser construídos na cidade de Maputo, como a que estamos em 9º lugar, a contar da cauda, abaixo deste país que para os moçambicanos nos persegue e também é um país de proximidade, que é a Guiné-Bissau. Ora, nós estamos atrás da Guiné-Bissau. Como é que a Guiné-Bissau, que já foi declarado Estado falhado, narco-Estado, está à nossa frente? Um dos problemas, e é preciso que os moçambicanos percebam isto, está na armadilha das estatísticas e na armadilha da demografia. Eu acho que um dos exemplos mais elaborados e mais simples que o António Francisco tenta transmitir às pessoas é a questão do analfabetismo, de uma taxa de 100% de analfabetismo à altura da independência, por exemplo, que daria 10 milhões de analfabetos. No entanto, se nós dissermos que agora só temos 50% de analfabetos para 25 milhões de pessoas, mesmo assim temos mais analfabetos agora do que à altura da independência. Então significa que parece que desde a independência até agora a educação não fez nada para reduzir o analfabetismo. Mentira! Fez e tentou fazer muito, mas as pessoas fazem estatísticas, fazem divisões de população por aquilo que existe. Outra questão para se tentar compreender. Neste tipo de equações, neste tipo de avaliações, por exemplo, os pequenos países, os países com um bom rendimento e com baixa população, saem grandemente beneficiados. Por exemplo, não me parece que a Namíbia seja surpreendentemente muito mais desenvolvida como Moçambique, mas a Namíbia tem apenas 1 milhão de habitantes. O Botsuana é um país muito pouco povoado. Então, nas estatísticas, países como a Namíbia e o Botsuana saem muito mais beneficiados. Outra questão também muito simples. Quando se vai calcular a distância que uma mulher, que acho que é um dos dados, que uma mulher tem que percorrer para chegar a uma fonte de água. Num país extenso como Moçambique, claramente é muito difícil que o nosso rácio seja um rácio simpático. Portanto, há avanços, há progressos, mas, aliás, o país tem que ter outra visão e outra estratégia para darmos passos muito maiores para atingirmos. Um último aspecto e para já. Não nos esqueçamos que, à medida que Moçambique avança, também os outros países avançam. E a questão é, há outros países, nomeadamente na nossa zona, que felizmente, e felizmente para a nossa região, avançam a um passo maior que Moçambique. E, portanto, Moçambique fica para trás porque os outros países avançam mais rápido do que nós. Zé Jean, pegando um pouco o que o Fernando dizia, porque eu percebo muitas vezes o desconforto quando somos comparados à Guiné-Bissau e toda a gente começa a dizer não, este relatório é falso, os dados foram buscar. A informação que eu tenho, estes dados todos são do Instituto Nacional de Estatística, portanto, o que faz o PNUD é limitar-se a compilá-los. Eu queria trazer um dado. O economista Finn Tarpe, que esteve há pouco tempo no museu, ele trouxe um dado. Ele dizia, colocava a questão do desafio demográfico, que Moçambique enfrenta, sobretudo agora, um desafio demográfico, que na formulação de política os decisores têm que ter em conta. Portanto, quando a independência éramos 10 milhões, 40 anos depois somos 25 milhões. O Instituto Nacional de Estatística fez questão de clarificar, somos 25 milhões e 700 e qualquer coisa, então, mesmo. Daqui a 30 anos, a previsão é nós temos 50 milhões de habitantes. Portanto, significa o atual ritmo de crescimento de 7%, para uma economia que saiu de uma miserabilização total que foi a guerra, o atual crescimento de 7% não é suficiente para tirar o país da pobreza. Portanto, seria suficiente talvez há 5, 6 anos, mas daqui a 30 anos talvez não seja suficiente para isso. Mas queria ver o Zé Jean relativamente a sua análise a este índice de desenvolvimento humano. Bom,
É preciso, talvez, dizer que este relatório do desenvolvimento humano, particularmente, olha para um aspecto que é importante, que liga-se muito ao que disse, que é a questão do trabalho. Portanto, o tema dele é trabalho. Trabalho visto não como emprego. Quer dizer, a ideia que eles aqui trazem é que o trabalho toma várias formas, ou seja, aquele que é emprego, mas também há outras formas, criativo, voluntário e até pessoas que se preparam para entrar justamente no mercado de trabalho. Mas também há uma outra dimensão, é que o trabalho, nem todo o trabalho conduz ao desenvolvimento humano. Há tipos de trabalho que podem retardar ou até prejudicar. Por exemplo, pessoas que estão no crime trabalham, mas só que isso não é bom para o desenvolvimento humano. Quer dizer, pessoas que roubam bens públicos trabalham também, mas eles, quer dizer, então, daí que é preciso ter uma concepção do trabalho que promove o desenvolvimento humano. Ligando-se ao que disse do Fintarp, um outro texto do Carlos Arnaldo diz o seguinte, que Moçambique está numa transição demográfica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há uma mudança nas taxas de mortalidade, fecundidade, que faz com que nos próximos tempos a gente provavelmente tenha uma faixa maior de população economicamente ativa. Isto pode ser bom porque, eventualmente, poderá fazer com que o país colha o tal dividendo demográfico, ou seja, pode usar isso para ter altas taxas de crescimento econômico, assim como melhorar o seu bem-estar. Mas para que isto aconteça, tal como é importante que haja investimentos em educação, saúde, etc. Portanto, as políticas públicas que possam fazer com que este potencial de trabalho possa ser realizado de forma benéfica são um elemento extremamente importante. E este relatório, quando olha para a África subsaariana, diz o seguinte, diz que os setores que nos próximos tempos na África empregarão mais gente vão ser agricultura, serviços, que é mais ou menos como nós estamos. Esses dois setores, neste momento, concentram 96,5% da população economicamente ativa, de acordo, inclusive, com este relatório. Mano Fintarp diz uma coisa em relação a isso. Ele diz o seguinte, ele diz que esses setores que neste momento concentram a mão de obra são os que apresentam menores taxas de produtividade na nossa economia. E diz ele que, a este nível de produtividade, nós provavelmente não só não vamos conseguir manter as atuais taxas de crescimento econômico, como será complicado que o crescimento econômico também se traduza na redução da pobreza. Quer dizer, então, aqui claramente ele diz que nós temos o dinamismo do crescimento da agricultura nos próximos tempos vai ser determinante para Moçambique sair da pobreza. Mas o ideal, do ponto de vista de transformação econômica, a ideia é que a massa laboral que está no setor agrícola passe para os outros setores, principalmente o setor secundário. Quer dizer, isto é que é a tal transformação estrutural. O que está a haver, mas a taxas muito baixas. Okay? Este aqui é o ponto. Então, o grande desafio, portanto, sob o ponto de vista de desenvolvimento humano nos próximos tempos, e isto é um ponto que ele indica, é que a produtividade também depende do nível de escolarização, portanto, os anos de escola. E o que este relatório nos traz é que, em média, a taxa de escolarização entre adultos com 25 anos e mais é de apenas 3,2 anos. Portanto, é extremamente baixa ainda. Isto quer dizer que
nós ainda temos um grande desafio. Está abaixo da média da África subsaariana e dos países de renda baixa. Quer em termos de acesso e quer em termos de permanência. Do qual Moçambique faz parte. Ou seja, não só estamos mal, como também estamos a ter um desempenho abaixo da média da região e do grupo dos países de renda baixa. Mas há um ponto aqui que também temos que ter em conta. Esses dados ainda não incluem os dados do último IOF que foi feito nesses últimos foi feito agora 2 mesmo. anos. Então, pode ser que eles mudem, mas até que mostram um quadro relativamente preocupante. Além do que o Índice de Desenvolvimento Humano ele não capta as desigualdades do ponto de vista de progresso social. Portanto, ele pega os valores agregados, olha para os avanços do ponto de vista genérico. Como é que depois, portanto, esses dados do ponto de vista de média, portanto, dos desvios da média, ele não te dá... Não, Jeremias, não é bem assim, porque nos últimos anos o Índice de Desenvolvimento Humano introduziu a tal média geométrica. Ou seja, não é apenas, quer dizer, tu comes um pão e eu não tenho nada, e depois vamos dizer que cada um de nós come em termos de meio pão. Não. Per capita. A média geométrica já pondera essas desigualdades entre os índices, ok? Então, não é tão assim. E outro ponto é que também está-se a medir o índice de desenvolvimento humano ajustado às desigualdades, para ver em que medida é que as desigualdades dentro do território nacional impactam no IDH. E no nosso caso, a questão é que impactam em cerca de 34,3%. Ou seja, se nós introduzirmos as desigualdades que existem, quer dizer que o nosso IDH baixa ainda em 34,3%. Então, esses pontos também são incluídos nessa análise do relatório do... Muito bem, nosso tempo já expirou, tinha ainda aqui um tema, tem a ver com as aprovações, mas podíamos passar para a próxima semana, porque já começamos no último programa. Vamos nos voltar então a encontrar no próximo domingo. Agradeço a vossa presença, os nossos telespectadores também. No próximo domingo voltamos a encontrar aqui neste espaço. Boa noite, até lá.